Pai querido, nosso Deus de misericórdia, mais um dia, Senhor, estamos aqui e hoje é aquele que nós até dizemos assim, está tão frio que a gente queria agora ter um abraço. Mas é exatamente nesse frio que nós sentimos sim o teu abraço. Sentimos o teu abraço, o teu cuidado todos os dias. Quando a natureza fala com a gente, quando as suas obras se manifestam todos os dias, quando as flores, as plantas desabrocham, crescem, quando nós vemos uma criança recém-nascida sorrindo, é um privilégio você ter uma criança recém-nascida nos braços e ela sorrindo para você. É quando nós vemos uma pessoa idosa que já passou por tantas coisas na vida e que ainda tem a capacidade de poder desenvolver um semblante de alegria, um sorriso, uma manifestação de carinho, mesmo sabendo com todo o desgaste da vida, com tudo aquilo que lhe foi consumido. Mas, meu Deus, tantas coisas vêm acontecendo, quantas pessoas que estão assustadas, que estão com medo, pessoas que ficam preocupadas com o futuro da humanidade. Nós vemos aí a tecnologia, nós vemos aí as desavenças, nós temos visto tantas coisas, mas nós devemos ter uma certeza. O Senhor tem acampado os teus anjos, o Senhor tem protegido aqueles que são seus e tem dado a oportunidade para aqueles que não são de poder ter um encontro contigo, que o teu Espírito Santo toque nesses corações. Meu Deus amado, como sempre eu te peço por aquelas pessoas que estão precisando de uma ajuda, de um suporte, de um socorro, que não conseguem gritar para fora, mas sua alma grita, aflita, pedindo socorro. Toma a frente, Senhor. Toma conta de cada coração e que a tua vontade seja sempre acima de qualquer coisa. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Eita misericórdia! Bom dia, povo do Kauai. Bom dia você na nossa transmissão. Abre ponto aí, barra de olho com você. Você que está nas plataformas digitais, inclusive o TuneIn, viu? Pois é, de olho com você está no TuneIn, estamos no Spotify. E onde você menos esperar, a gente está lá. E você, boa tarde, isso mesmo. Pode ter certeza que aqui você não se engasga. É sim, porque aqui você está na melhor companhia, na Rádio Igaraçu FM 87,5, a rádio do meu, do seu, do nosso coração, e também na Rádio Vitória do Recife. Muito obrigado em saber que eu tenho esse privilégio de ser a sua companhia na hora do almoço, viu? E aí a gente vai trazendo as notícias e também refletindo sobre a vida, principalmente, né? Pois é, hoje é quinta-feira, meu Deus do céu, a semana voou, caba. Pois é, 23 de julho de 2026, programa de número 130. E vamos dizer assim que a partir de hoje, nós vamos ver o casamento do Brasil com a União Europeia. Todos os dias a gente vai falar um pouquinho sobre esse namoro, casamento, né, meu filho? Tirando a história da carne e outras coisas. A União Europeia ajuda o Brasil por meio de vultuosos investimentos diretos, cooperação para o desenvolvimento sustentável e, mais recentemente, pela implementação de acordo comercial com o Mercosul. Essa parceria tem impulsionado a economia e barateado tarifas. Enquanto tá lá aquela história do tarifaço de Trump, aqui o negócio é outro, né? Pode entrar que a casa é sua. E facilitando também a transferência de tecnologia. Então, esse é o primeiro dia que a gente está falando sobre a União Europeia, que está aí casada com o Brasil, né? Então, vamos ver aí o que é que vai acontecer nos próximos capítulos dessa história. Você vai descobrir muita coisa, viu? Eu gostei de saber. Sabe quem está fazendo aniversário hoje? A criatura que faz aniversário, ela nasceu em 23 de julho de 1985, lá em Alto Santo, no Ceará. É poeta, cordelista, declamador
e também já fiz parte do programa de Fátima Bernardes. Estou falando de quem? Braulio Bessa Uchoa. É isso mesmo, Braulio Bessa. Você lembra dele, né? Se você assistia Fátima Bernardes, você lembra dele. Agora a gente não vê mais falando dele por aqui, né? Ele, Jacen Quirino e outras pessoas que são lá do Ceará e que acabam sendo, vamos dizer assim, do Mercosul nordestino. E tu que está fazendo aniversário hoje, criatura, eu não posso esquecer de tu jamais. Jamais. Feliz aniversário, que o Papai do Céu te abençoe com ricas e grandes oportunidades. Agora, falando em oportunidades, será que vai chover? Pois é, né? E o alerta da APAC que foi feito ontem está valendo por aí, né? Chuva desde ontem, inclusive ontem chuva forte, né? Vamos dizer assim, moderada. E hoje temos aí a intensidade dos ventos de fraco a moderado, umidade máxima do ar em 100%, a mínima 65%, temperatura mínima de hoje 23 graus e a máxima de 29. Temos hoje o seguinte momento: muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas durante todo o dia. É isso mesmo. Então, as informações do tempo, como sempre eu digo para você, são fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Eu já ia ficar aqui com cara de paisagem. Cadê a música? Vamos aí às manchetes dos jornais que estão circulando nesta quinta-feira. Aconteceu um milagre, irmão. É oração de linha. O Náutico vence e encerra jejum. Já o Sport leva gol no final de novo. Ih, rapaz. Pois é, né? O Brasil baixa tom sobre tarifas e anuncia socorro aos setores afetados. João e Raquel poderão gastar até 17,3 milhões de reais em campanha. Bem que esses 17 milhões poderia ser gasto em outra coisa, né? Mas deixa eu calado, né? Depois a gente fala sobre esse assunto. Casal tenta vender terreno de 4 milhões de reais em Porto e descobre que levou um golpe. Você vai saber disso aqui, viu? Já separei a notícia já. Fala de Bolsonaro sobre as urnas com líderes estrangeiros leva a críticas gerais e ação no Tribunal Superior Eleitoral. Aí são as manchetes dos jornais que estão circulando nesta quinta-feira. E quem é que é fã da Casa dos Patrão? Levanta a mão. Eita, lelê. Isso, a tietona chegou, mulher. Tô varada de fome. Ai, Jesus Crime! Meu Deus do céu. Pois é, rapaz. Falando agora em Bolsonaro, né? O Partido Liberal, ele definiu para o próximo dia 5, o último dia do calendário permitido pela Justiça Eleitoral, para fazer sua convenção. Até então, não há confirmação da presença de Flávio Bolsonaro aqui no Recife. Eu recomendo, né, que o Flávio Bolsonaro esteja mais aqui no Nordeste, né, que a gente sabe essa peleja toda que está acontecendo aí, na esquerda, direita, esquerda, que, meu Deus do céu, eu já estou pensando que daqui a pouco eu não tenho nem mais lado esquerdo nem lado direito. E tanto esse negócio de ficar enchendo a paciência do povo com direita e esquerda. Eu digo, direita e esquerda para mim é o lado que a gente tem no corpo. Né? Daqui a pouco a gente vai ficar parecendo que está rezando Pai Nosso. A convenção vai acontecer no mesmo dia em que a Federação União Progressista também vai realizar seu encontro. As duas legendas concentraram um dos maiores tempos de propaganda eleitoral de rádio e TV, e o que reforça o peso político das convenções marcadas no mesmo dia. E durante o evento, o PL vai homologar a candidatura de Silvio Nascimento ao Senado, além dos nomes que vão disputar as vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. Na chapa para deputado federal, o principal nome é o do presidente estadual do partido, Anso Ferreira.
E também vão disputar a reeleição os deputados federais Mendonça Filho e Coronel Meira. Já para cá, na Alep, o destaque da legenda é o atual deputado federal André Ferreira, né, que aí vai sair de Brasília e volta para cá, e tentará uma vaga por aqui. Também buscarão a reeleição os deputados estaduais Coronel Alberto Feitosa, Pimael Santos e Nino Dienocchi. Vamos ver, né, bebê? Isso. Aliás, falando em convenção, a convenção dos republicanos aconteceu e oficializa aí o nome de Carlos Costa, né, o Brode de Silvio Costa. Olha, que a gente não pode nem pensar, né, de fazer alguma coisa ligada com Raquel. Nós somos de Lula, viu? Pode ter certeza disso. Pronto. Olha, Carlos Costa, ele é economista e advogado, viu? Tá brincando com a família de Silvio Costa, meu filho. Tu que pensa, por isso que escolheram homem para ser o vice de João Campos. Agora tem uma coisa, né? Pena que não vai poder fazer que nem a prefeitura do Recife, né? O cara já deixou lá o amigo dele, tá tudo bem, tudo bom. E daí, né? Foi-se embora agora para ser candidato a governador. Esse é menino. Durante o evento, o presidente estadual, Silvio Costa Filho, exaltou a gestão do pré-candidato ao governo e fez sua comparação com o ex-governador Eduardo Campos, chegando a dizer que ele será melhor que o pai. Bem, eu acho que aquela história, né? Fica muito chato comparar um filho com o pai. Pois é, eu sei disso. Meu pai, graças a Deus, eu não chego aos pés do nível de caráter do meu pai. Nem quero chegar. Pois é, fica complicado, né? Eu acho que essa comparação não foi muito oportuna para a situação. Aí diz aqui, né? Que ele afirmou que João Campos é um jovem sério, preparado, que tem espírito público, que será uma grande aposta para o governo e, sem dúvida, ele será um governador ainda melhor do que Eduardo Campos. Pois é, né? Vamos ver, vamos ver. Todo mundo tem uns podres na vida. E a novela aqui, rapaz, do Ídolo de Pano, pelo amor de Jesus. Vamos fazer uma coisa, eu vou deixar o Ídolo de Pano para depois, porque tem uma coisinha aqui sobre o Partido Novo. É o Partido Novo, Partido da Eduardice. E, aliás, eu falei aqui para vocês, né, que teve lá o negócio lá, o Pega pra Capar de Jones Manuel com a Eduardice. Daqui a pouco eu falo sobre isso, tá? Eu assisti só 10 minutos e não aguentei. Bem, oficializando o apoio à reeleição de Raquel Lira, o prefeito, ó, o Partido Novo. Ah, meu Deus, eu tô falando de fome, mulher. Tô cansado, tive uma noite muito trabalhosa, mulher. Comandei lá o povo lá no meu café, mulher, lá na mansão. Até sua excelência estava lá, mulher. Pois é, o Partido Novo fez a sua convenção na terça-feira do Clube Internacional. O evento, né, colocou aí, né, agora pode-se dizer que Carlos Santana é candidato oficial do partido. E apresentou as chapas proporcionais, com 50 postulantes à Assembleia Legislativa e 26 para a Câmara dos Deputados. Pelo segundo dia consecutivo, Priscila Krause representou Raquel em um ato partidário, como fez na convenção do Podemos. E Priscila respondeu aqui, inclusive, a declarações do PSB que vinculam Raquel ao bolsonarismo. Pelo amor de Deus, eu já disse, para com isso, criatura! Para com isso, parece aquele povo implicante, meu Deus do céu, que não tem o que fazer. Ô, Jesus, olha, eu vou dizer uma coisa. Quando eu conversei com Vera, que ela me chamou para fazer parte da Rádio Igaraçu, eu não falei mal de ninguém, não. Não tive essa necessidade de falar mal de ninguém. Eu falei da minha vida, eu falei da minha história. Eu falei do que eu já fiz no meio da comunicação. Ah, não, eu vou estar. Ah, não, ó, Vera, porque tem um cara na rádio não sei de onde, pense numa alma cebosa, rapaz. Nada. Foi assim que eu fui chamado para a Rádio Igaraçu? Não. Inclusive, até eu vou lembrar de novo.
Você, quando vai para uma entrevista de emprego, tu vai dizer que a tua empresa anterior te deixava com fome, te deixava que nem escravo, que tu cantava pro chefe, lerê, lerê. Era? Não, né? A gente sempre fala daquilo que a gente fez de bom. Mas continua com essa idiotice. Pelo amor de Deus. Agora, o pessoal que produz conteúdo não pode falar do menino, porque senão já recebe uma notificação do TSE, do Lavar o Trem, daqui a pouco é de Alexandre de Moraes. Agora, eu pergunto, qual a necessidade disso? O que é que isso vai influenciar na minha e na tua vida? É como eu costumo dizer, tem gente que fica preocupada se fulano é viado, se fulano é não sei o quê, se fulano é casado com o marido, se fulano é divorciado. Gente, pelo amor de Deus, deixa a criatura viver, que vai viver a tua vida também. Né? Mas aqui Priscila respondeu. Quanto aos rótulos de nossos opositores, veja a classe da mulher, rapaz. Quando ela entra na briga, ela entra bonito. Quanto aos rótulos de nossos opositores, tentam colocar os rótulos que convêm a eles. O povo pernambucano nos conhece. Sabe do nosso trabalho que é feito? É muito mais sobre o que nos une do que sobre algo que supostamente pode nos afastar. Parabéns. Parabéns. E eu vou falar dele já já, né? Mas aqui já foi confirmado que Eduardice vai ser deputado federal. Isso, Eduardice, vai-te embora para Brasília, criatura. Vai perturbar o povo de Brasília, criatura. Isso. Olha, João Campos já comprou até voto para tu ser eleito, para sair daqui de Recife. Para tu parar de atentar o povo, criatura. Vamos ver, né? Vamos ver se ele vai levar. Inclusive ele diz assim, né? A folga acabou. Há 3 anos era improvável que um partido chamado Novo elegesse um vereador. Hoje já não é mais improvável que nós vamos fazer 2 deputados federais ou 3, 4 disputados também aqui como deputados estaduais. Pois é, vamos ver. Vamos ver. Aliás, não sei se agora eu falo de Eduardice, essa palhaçada que foi feita ontem, pelo amor de Deus. Pense num negócio que encheu a paciência. Eu não aguentei, eu só aguentei no máximo 10 minutos. O negócio durou 3 horas e 15. Deixa eu ver aqui. Foi 3 horas e 16. Pense numa lavação de roupa suja. Inclusive até assim, eu só vi 10 minutos, para mim foram os 10 minutos suficientes. Pense num negócio que foi ridículo. Vamos dizer assim, quem tentou ser educado foi o Jones Manuel. O cara já estava lá, sentado, esperando para começar. O cara fez a abertura. Depois de 3 minutos, chega Eduardice, cheio de pasta, cheio de apostila, desfazendo o cara. Pense numa coisa que só em 10 minutos que eu assisti, já foi o suficiente. Sabe aquela coisa assim? Eu sou cínico, eu sou ridículo, eu sou palhaço, eu assumo. Mas ali foi a descarga da soberba. Sabe a barragem da soberba? Pois é. Então eu vou ler aqui o resumo que foi feito pela IA do YouTube. Aí diz aqui, né? Deixa inclusive aqui, eu não posso nem aumentar a tela, porque senão sai tudo aqui. Inclusive deixa eu ver aqui, ó. Pronto, eu vou para o final. O programa, ele terminou sem consenso, com trocas de acusações sobre a veracidade de informações e posturas éticas, encerrando-se com os candidatos reiterando suas posições ideológicas. Ou seja, não deu em nada. Se o pessoal gostou de barraco, estava ali o momento certo. Eu não vou perder 3 horas do meu dia para assistir os dois se degladiando. Jones Manuel, tudo bem, né? A gente sabe que a esquerda tem suas ideologias, a gente sabe que nós, vamos dizer assim, cada um tem o seu cada qual, mas, assim, Eduardice mais uma vez demonstrou quem ele é. Simples assim. Vocês sabem, né, que eu não gosto de Eduardice, já falei
já tive uma conversa desagradável com ele e vou dizer para você, eu quero distância, totalmente distância. Se tu vai dizer assim, eu prefiro votar nele porque ele chegou para mostrar a realidade dos hospitais, não sei o quê, não vote não. Não vote não, tá? Porque você está jogando fora seu voto. Me perdoe. Bem, eu até não sei em que eu me enquadro falando isso, mas, como se diz, já fiz, né? Como diria Hugo Esteves, a defecação feita não volta para o local de origem. Frase de Hugo Esteves. Bem, e o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, que ele quase entrou no STF, ele vai ser homenageado na abertura das comemorações do bicentenário da Faculdade de Direito do Recife, vinculada à Universidade Federal de Pernambuco. Ele foi ex-aluno da instituição e vai receber uma série de homenagens concedidas e também por instituições do sistema de justiça aqui em Pernambuco. A cerimônia marca o início oficial das celebrações pelos 200 anos da criação dos cursos jurídicos no Brasil. Dizem que começou o negócio tudo aqui, viu? Começou tudo aqui. E vamos para quem? Tu quer que eu fale de quem agora, mulher? Eita, Lelê. Manda um alô pra mim, mulher! Rapaz, essa novela do Ídolo de Pano chegou num ponto e tu acredita que a convenção vai ser separada, ao invés de fazer uma convenção só? Pô, pega o exemplo do PT, criatura. Tá lá, o trisal do PT deu certo, né? Já tá todo mundo colocado lá no seu lugarzinho como candidato a não sei o quê. Não é mais pré, agora é pós. Mas o PP... o PP, o meu partido. Eu sou Eduardo da Fonte e eu vou ser o senador, mesmo querendo ou não querendo o juiz. Eu vou ser igual a madeira do Rosarinho. Eu sou madeira de lei que cupim não rói. É assim que o negócio está sendo, né? Ele confirmou a convenção partidária no dia 1º de agosto e o momento vai marcar exatamente a indicação definida dos nomes do seu partido. Não vai ser da federação, vai ser do seu partido. O evento vai acontecer de 11 da manhã até 5 horas da tarde na sede do partido, lá no bairro do Pina. E eles vão anunciar as candidaturas, né, para a Assembleia, Câmara dos Deputados e o Senado, que ainda está em discussão na federação. Só tem o nome certo de Tutu, porque Tutu é do partido de Quequero. Então, Fernando Duei, né, vamos ver o que é que vai acontecer com o velho, né? Se ele vai ser deputado, seja lá o que for, né? Meu Deus do céu. É por isso que eu digo que esse negócio desses casamentos da política não dá certo. Não dá. Não adianta. E, meu Deus do céu, nossa, eu estou respirando, tentando fazer alguma coisa, mulher. Sabe por quê? Porque a convenção do União também, né? Agora eu acho engraçado dizer assim, vamos ter cada convenção, cada partido vai ter o seu candidato ao Senado sabendo que não pode, porque tu já assumiu a primeira vaga. E aí, mulher, o que é que tu faz? Tu vai ter que partir a macaxeira pros dois, mulher? Não pode. Não pode. Sinceramente, por isso que eu digo, tem certos casamentos que não dá certo. Quando a gente fala dessa questão do ego, olha o ego, olha o triste do cão que botou esse negócio de ego, porque a gente não sabe trabalhar essa coisa ruim chamada ego. Eu penso no povo, por isso que o nome de egoísta. Fazer o quê? E tu acredita que, intensificando os entendimentos em busca da definição da sua chapa para o Senado, Quequel convidou a bancada estadual do PP e os prefeitos para um café da manhã, exatamente hoje. É isso mesmo que tu tá ouvindo, né? Ela vai tentar apaziguar o negócio, vai dizer, olha, meu deputado, é o seguinte, meu nome, eu tô mais para Miguel. Aí ele vai dizer, não, mas eu quero ser senador. Assim a senhora não me der a vaga do Senado, eu vou pro lado de João. Não sei, né? Eu estou, inclusive, fazendo uma coisa aqui totalmente errada, né? Que é fazer aqui, tirar uma conclusão
sem ter certeza, mas sabendo quem são as pessoas, a gente já faz um pré-diagnóstico, né? Aquele negócio de dizer o resumo da novela. Pois é. Então, inicialmente, ela tinha marcado para ontem à tarde, né? Ia fazer um chá, só que não deu certo, ficou para fazer o café da manhã agora. Então, você que está ouvindo no rádio, o evento já aconteceu. E aí, amanhã eu digo para tu o que aconteceu de verdade. E aí, foi Lula da Fonte que adiou o negócio para agora de manhã, viu? Pois é. E diz aqui que o blog de Terezinha Nunes apurou que o convite foi feito aos deputados estaduais e prefeitos sem dar ciência a Eduardo da Fonte. Ih, rapaz, meu Deus do céu, deixa quieto, mulher. Olha, agora vamos para o que interessa, né? O quanto que vão gastar na campanha? Esse dinheiro poderia fazer milhões e milhões de barreiras, poderiam salvar pessoas que estão morando nos morros, mas aí é aquela história, né? Tem que ter o dinheiro da campanha, mulher. Tem que gastar, tem que dar a coisinha para todo mundo, mulher. Os candidatos ao governo de Pernambuco, aqui, né? A gente já sabe aquela história, meu Deus do céu, eu não vou enrolar vocês, eu não gosto de enrolação, pense. É por isso que eu gosto de pegar Igaraçu BR-101, aliás, BR-101 não. Eu gosto de pegar o Igaraçu Macaxeira, porque já vem direto para minha casa, sabe? Eu tenho esse privilégio de ter um direto de Igaraçu para minha casa. Tu já pensou, mulher? Então, bem, eles poderão gastar até 11.562.724 reais durante a campanha do primeiro turno. No primeiro turno, criatura. Tu com 11 milhões de reais, tu fazia o quê? Primeira coisa, tu saía da beira da barreira, né? Tu ia morar onde? Boa Viagem. Lá por lado de Casa Forte, né? Naqueles condomínios fechados, né? Luxo de não sei o que e lavar o trem, né? Pois é. Em caso de segundo turno, o limite adicional vai ser de R$ 5.781.000 reais. Os valores foram divulgados pelo TSE, né? O popular Fundão Eleitoral, que publicou os tetos de despesas para todos os cargos em disputa no país. Então, tudo isso aí, segundo diz aqui, que os limites variam de estado para estado, conforme critérios definidos pela Justiça Eleitoral, com base na legislação e no tamanho do eleitorado de cada estado. Aqui, acho que se não me falha a memória, né, a gente está com 2 milhões, alguma coisa assim. Eu já falei isso aqui, mas eu esqueci, me perdoem. E tem um negocinho aqui, para a gente fechar a casa dos patrão hoje, eu vou dizer para tu, é ou não é? Rapaz, tem um prédio, um edifício, inclusive de nome Mário Bering, lá na Tamarineira. Eita, logo na Tamarineira, criatura? Eita, Lelê, na Tamarineira do lado de fora. O pessoal fez muito essa piada, né? Hoje é outra história. E exatamente, eles afirmaram que uma projeção com o nome de Johnny aconteceu, né? Ela estava lá em exibição na noite de terça-feira, durante um evento promovido chamado Chega Junto. Né? Foi o encerramento do Chega Junto, né? Que o prefeito foi para as comunidades para escutar as coisas, né? Pois é. E foi feita sem autorização do condomínio e provocou transtornos aos residentes. Bem, segundo os moradores, essa projeção atingiu parte da fachada do edifício de 26 andares e iluminou apartamentos, enquanto o som do evento também incomodou quem estava em casa. O síndico do prédio, Cássius Roberto de Carvalho, afirmou que o condomínio não foi procurado previamente pela organização do evento. Ele diz assim, né, que ninguém chegou para dizer o que ia acontecer, né? Mas a gente sabe, né? A gente sabe. É igual quando eu trabalhei lá no negócio do São João, que eu tive que olhar a fogueira. E quanto mais eu olhar a fogueira, mais o povo queria se jogar na fogueira. Qual é um negócio desse? Bem, segundo o síndico ainda, a projeção alcançou cerca de 8 a 10 andares do prédio, atingindo aproximadamente 15 apartamentos. Tu imagina, tu tá na tua casa, tu quer descansar, tu chegasse um dia de trabalho, quando a fé tem aquela luz na tua cara, pá! Né? Mas é bom que aqui eu tô tirando do jornal, viu? Não foi no blog de Jamildo, não foi no cenário, não foi em lugar nenhum. Tá aqui no Jornal do Comércio. Pra saber, tem que ler o JC, já que é de graça, onde pode falar.
né? E a comunicação da campanha de Johnny foi procurada pelo Jornal do Comércio, mas até o momento da publicação da matéria, não houve retorno a respeito dessa projeção. E, como se diz, né, segundo o TRE, a Justiça Eleitoral só pode atuar caso haja uma representação formal de alguém que se considere prejudicado. Ou seja, o síndico do condomínio vai ter que ir para o TRE levar uma ação, dizendo que foi incomodado, aquela coisa toda, né? E daí, vamos ver cenas dos próximos capítulos. O que é que tu acha que vai acontecer, mulher? Não sei, né? Só sei que foi assim, ó, estourando o tempo. Vamos agora olhar para a cidade, porque a gente já fez o que tinha de fazer com nossos queridíssimos artistas hoje. Pronto, gente, vamos olhar para a cidade. Vou dizer para você aqui, pelo amor de Deus. Tu acredita que acharam uma gambiarra? Imagine aonde? Meu Deus do céu. A Neoenergia, a nossa popular, a nossa companheira de muitos anos, a Selvi, informou que identificou uma ligação irregular de energia em uma unidade de rede de academias de ginástica localizada no bairro de Candeias. Durante essa ação de inspeção, as equipes técnicas conseguiram descobrir o seguinte, que resultou na recuperação de 44.335 kW de energia, volume equivalente ao consumo médio mensal de aproximadamente 300 casas simples. E o nome da academia não foi divulgado não, viu? Agora, se fosse um pobre, preto, periférico, já tinha mostrado a cara da criatura, tinha dado nome, identidade, CPF, tudo da pessoa. Mas como é uma academia, com certeza deve ser uma daquelas academias famosas, né? Sei lá, Fit, Pit Fit, Tit Fit, Coli Fit, né? Essas coisas assim. Aí preferiram não falar o nome do negócio para não sujar, né? Imagina tu indo para academia, tu sabendo que tu tá lá, usando energia para estar lá, né? Queimando tuas calorias, tirando tuas fotos, botando no ar-condicionado, sabendo que a energia estava sendo roubada, rapaz. Pois é, né? Nem eu nem tu, né? Pois é. E olha, tem um negocinho também aqui, que é interessante que a gente saiba, que o Tribunal de Contas de Pernambuco está contestando decisão do Tribunal de Justiça e mantém críticas à licitação de manutenção das escolas estaduais. Lembra que eu falei isso ontem na Casa dos Patrão? Pois é. O Tribunal de Contas divulgou ontem uma nota oficial que manifesta discordância da decisão liminar do Tribunal de Justiça que suspendeu os efeitos da medida cautelar expedida pela Corte de Contas para interromper a licitação do governo do estado destinada à manutenção das escolas da rede estadual. Então, se o teto dessa escola estiver caindo, alguém vai levar o BO, né? Alguém vai levar o BO nas costas, no lombo, né? Como diria o nosso coronel Antônio Moraes. A liminar foi concedida pelo desembargador Jorge Américo Pereira de Lira, em mandado de segurança impetrado pelo governo de Pernambuco. Na manifestação, o Tribunal de Contas afirma respeitar o Poder Judiciário, mas considera que a decisão ultrapassou os limites da análise judicial ao revisar aspectos técnicos, que, segundo o Tribunal de Contas, compete à Corte de Contas. Eu tive que desenhar isso aqui para tu entender. Tu sabe, né? Que eu quero que tu entenda as coisas. Tu não tem que sair daqui com dúvida. O jogo com você ele serve para isso. Então, de acordo com o tribunal, o STF consolidou o entendimento de que o controle exercido pelo judiciário sobre atos dos tribunais de contas deve se restringir à legalidade e ao devido processo correto, né? Vamos dizer assim. Na avaliação do Tribunal de Contas, ao suspender a cautelar, a decisão monocrática teria regressado no mérito técnico-administrativo da fiscalização. Ele também ressaltou que a medida cautelar não foi adotada de forma isolada.
E segundo a nota ainda, a decisão foi baseada em relatórios elaborados pela equipe de auditoria de engenharia e aprovada por unanimidade, tanto pelos conselheiros da primeira Câmara, quanto pelo Pleno de Contas. Pois é. Tá bom, né? Vou parar aqui, porque senão, como se diz, né? É muito B.O. com a delegacia só. Fazer o quê, mulher? Ai, meu Deus do céu. Olha que tem até aquela historinha lá do Chaparral, acho que deve ser aquilo que a gente já falou na Casa dos Patrão, né? Que o Diário mudou aqui o pessoal da editoria de política. Então, com certeza, eu não sei se tem algum desdobramento novo, alguma coisa do tipo, né? Deixa-me ver aqui. Ih, rapaz, é aquela história ainda. É aquela história ainda que o prefeito de Surubim está respondendo lá o gasto, aquela coisa toda, né? Então não precisa nem a gente repercutir isso aqui, que não tem atualização nenhuma. Isso aqui é tipo a reportagem, né? Ela precisa ser atualizada, vamos dizer assim. Então aqui não vamos entrar nessa história. Bem, gente, eu vou trazer aqui uma notícia de cultura que vale a pena para a gente, eu acho que até você nem sabe. Você lembra do Montenegro da novela Brega e Chique? Mas você vai lembrar mais fácil da Grande Família. Pois é, eu estou falando, sabe de quem? De Marco Nanini. Marco Nanini, ele é pernambucano. Marco Nanini, inclusive, ele fez uma novela enquanto eu estava sendo gerado na barriga de mamãe, que era Feijão Maravilha. Novela das 7. Eita, que menino inteligente, rapaz. Vai ganhar uma estrelinha de bom menino comprada da Elizabeth. Pois é. Diz aqui, para Marco Nanini, ele diz que, assim, né, gosta de Pitomba, eternizado nas canções brasileiras, aliás, no coração dos brasileiros, como Linneu de A Grande Família. Ele nasceu aqui em Recife em 1948 e viveu no bairro do Pina até os 10 anos. As pequenas e doces lembranças da infância, como o sabor da pitomba e outras coisas mais, né, ainda hoje são suficientes para fazê-lo abrir um largo sorriso assim que escuta o nome da cidade. Há décadas radicado no Rio de Janeiro, Marco Nanini ainda nutre uma relação íntima com a cidade natal. Quando a reencontra por meio do teatro, fazendo aquilo que mais ama, o retorno ganha um significado ainda mais especial, como acontece desta vez. Por quê? Aliás, eu gosto quando ele faz o Montenegro, né? Que a Rafaela dá em cima dele o tempo todo e ele não pode falar em honra ao Herbert Alvaraia. Quando for depois descobre que o Herbert só queria tirar onda, então aí ele consegue gostar da Rafaela, da Marília Pêra. Eu assisti Brega e Chique. É a minha lembrança afetiva a ele em Brega e Chique. E em parceria com Guilherme Weber, é aquele cara que era o namorado da outra lá da novela da Preta. Pronto. Marco Nanini sobe ao palco do Teatro Luiz Mendonça com a adaptação do espetáculo Fim da Partida, clássico do dramaturgo e escritor irlandês Samuel Beckett. Acho que eu falei certo, né? Beckett. Beckett, tá certo. E abre entre esta quinta e o domingo 26. As sessões acontecem às 8 da noite, exceto a última, marcada para as 7. Todas com ingressos à venda no site do teatro a partir de R$ 75,00. 6 décadas depois da sua estreia, a peça segue lembrando que as grandes inquietações humanas continuam atuais quanto inevitáveis. Agora que eu me lembrei, né, Marco Nanini também fez Rodorico Paraguaçu, né, fizeram uma versão nova de O Bem Amado e ele foi o prefeito Rodorico Paraguaçu. Agora que eu me lembrei também. Minha gente, e essa história, rapaz, do casal que teve uma fraude, que aconteceu um negócio, né? Não é aquelas coisinhas que a gente falou ontem, não, no negócio do México, não, Operação Miragem, não. Outra coisa, viu? Um casal que está vivendo nos Estados Unidos, eles descobriram que um terreno avaliado em 4,5 milhões de reais, localizado em Ipojuca, havia sido transferido para outra empresa sem autorização, enquanto eles tentavam colocar o imóvel à venda. Eu acho que os caras disseram assim, não, pô, o meu homem tá lá nos Estados Unidos, né? Tá lá não sei quantos 1.000 quilômetros de distância, bora fazer uma treta aqui para montar o negócio, ele não vai nem perceber, né? Só que
o caldo azedou. O caso deu origem a uma investigação da Polícia Civil e aponta a atuação de uma associação criminosa especializada em fraudes imobiliárias. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão durante a Operação Escritura Fria, coordenada pela Delegacia de Pojuca. Os investigados são suspeitos dos crimes de estelionato, falsificação de documento público. Aí agora eu te pergunto, como é que ele vai falsificar um documento público? Será que ele foi no Gemini e pediu para a Lula fazer? Porque eles não fazem documento falsificado, viu? A inteligência artificial, ela não faz. Eu tentei fazer um modelinho de certificado de certidão de nascimento e a Lula não faz. O Gemini também não faz. Não sei se faz na mão aí de gente que tem suas tramóias, né? Pois é. Então, as investigações começaram em março, depois que a advogada do casal procurou a delegacia para denunciar o caso. E aí, os proprietários descobriram que o terreno já constava registrado em nome de uma empresa e permanecia anunciando no mercado imobiliário, apesar de nunca terem autorizado essa venda. E segundo a delegada responsável pelo caso, a investigação revelou um esquema estruturado para dar aparência de legalidade às transações fraudulentas. Ai, Jesus. E tu sabe o que é que foi identificado nessa história? A suposta compra e venda desse terreno foi baseada em uma procuração falsa, produzida em outro estado. Esse documento passou por uma perícia do Instituto de Criminalística que confirmou a assinatura de uma das vítimas sendo falsificada. Imagina tu, né? Aonde que vai as coisas? Não vou nem terminar. Inclusive aqui, né, tem aquela história, até hoje eu não me esqueço, né? O caso Beatriz, inclusive passou no Fantástico. Depois a mãe da menina, ela, inclusive quem estava no caso era a Gleide Ângelo, né? Eu lembro muito bem. Depois a mãe da menina virou secretária de Estado. Vamos saber um pouquinho dessa história lá da Beatriz? Pois é. Lucinha Mota, mãe da criança, afirmou na terça, ao pedido da defesa de Marcelo da Silva, para transferir o julgamento do caso de Petrolina para Recife. Em pronunciamento na internet, ela afirmou que não vai aceitar a mudança do local do Tribunal do Júri e classificou a solicitação como mais uma tentativa de protelar o andamento do processo. Ela disse o seguinte: eu posso dizer com franqueza a vocês que, independente de onde aconteça o júri do caso, Marcelo vai ser condenado porque ele, de uma criança. Não posso falar a palavra, vocês sabem, né? A gente que tem canal no YouTube, transmissão, Face, essas coisas, a gente não pode falar certas palavras que nós somos determinantemente excluídos. Então eu não posso falar certas palavrinhas. E é bom, né? Também. E aí o que é que acontece? Onde o crime aconteceu, após considerar que a população da região aguarda uma resposta da justiça há mais de 10 anos. E ela diz assim, que não vai admitir de forma alguma que esse processo seja retirado de Petrolina. Petrolina, Juazeiro, Vale do São Francisco merecem essa resposta. Ele deve isso a gente, ela disse, né? E ainda em resposta tem que ser dada aqui, no caso que ela está falando lá em Petrolina. E não há argumento nem fundamentação que justifique essa transferência para Recife ou para qualquer outra cidade ou até mesmo outro estado. É como se diz, né? Eu não entendo muito de juridiquês, mas eu acredito que se o negócio aconteceu em Petrolina, pelo que eu me lembro, que eu vi a reportagem, fiz questão de ver, e se aconteceu ali, vai ter que ser ali. Se foi Petrolina, então vai ter que ser Petrolina. Pela lógica, né? Eu acredito. Depois eu vou perguntar ao professor Gil. E durante o pronunciamento, ela também afirmou que vai continuar mobilizada para acompanhar o processo e prometeu intensificar os protestos caso a justiça determine a transferência do julgamento. Pois é, né? Mais uma questão de justiça que a gente fica pensando assim, né? Coisas que poderiam ter sido evitadas e lá vai o trem. E ó, tem um negocinho aqui que a Secretaria de Defesa Social está dizendo que boatos sobre toque de recolher em Itapissuma não procedem. Tá? Não vou nem entrar nessa notícia aqui, que a gente já sabe o que é que pode vir. Então, pessoal aí de Itapissuma, né, estão ouvindo a gente pela Rádio Garaçu, então pronto, vocês já fiquem cientes que o negócio não vai acontecer.
Inclusive aqui, né, rapaz, pelo amor de Deus, esse negócio do tarifaço tá mexendo até com o pessoal da Zona da Mata, tu acredita? Pois é, a sobretaxação americana atinge 60% dos produtos aqui de Pernambuco vendidos lá para fora, colocando em risco a renda da Zona da Mata e do Vale do São Francisco, além de pressionar o polo industrial de Suape. Aí eu vou dizer para tu, né? Quem tem boca diz o que quer, né? Muito bom você dizer assim, né? Ah, eu falo o que eu quero, nessa, né? Mas depois não sabe o que é que vem depois, né? Fazendo igual amigo meu, né? E a polícia prende 4 suspeitos de extorsão de pequenos comerciantes aqui em Pernambuco. Isso foi aonde, hein? Meu Deus do céu. Toma cuidado, criatura. 4 pessoas foram presas em flagrante após suspeitas de integrar uma organização especializada em extorsão de pequenos comerciantes por meio de empréstimos ilegais. Mas, rapaz, essa é aquela historinha que a gente falou, né, do pessoal, da velhinha que foi enganada pelo empréstimo, né, e outras coisas também. Só que aí, o negócio aconteceu, quem fez vamos dizer assim, a prisão toda, foi o pessoal da Delegacia do Cabo. As investigações tiveram início após uma comerciante denunciar que vinha sofrendo cobranças acompanhadas de graves ameaças. Segundo ela, integrantes do grupo compareciam ao seu estabelecimento para exigir o pagamento de um empréstimo informal, além de enviarem mensagens com intimidação e tentarem invadir sua casa como forma de pressão. Diante da denúncia, os policiais montaram uma campana nas proximidades do comércio e flagraram um casal fazendo a cobrança. Sabe a história da mulher lá do negócio do Mercúrio? Pronto. Os 2 suspeitos foram presos em flagrante. E, segundo o delegado Samuel Sá Menezes Moraes, as diligências seguintes permitiram identificar a estrutura da organização. A partir da vítima, conseguiram identificar a dinâmica da atuação do grupo e realizar o flagrante no exato momento em que a cobrança acontecia. As diligências seguintes revelaram uma estrutura organizada com divisão de tarefas e mecanismos destinados à captação de clientes, arrecadação de valores e intimidação das vítimas. Rapaz, era um tal do empréstimo que, na verdade, era outra conversa, né? Inclusive, a polícia está dizendo aqui que as investigações não terminam. E aí, vamos ver, né? E exatamente sobre aquela questão lá do tarifaço, só para voltar aqui, o Brasil está lançando um plano, tá? A gente vai falar sobre isso aqui no nosso noticiário do Brasil e do mundo. Então, vamos mudar de agora, vamos virar a página. Então, bora, vamos falar do Brasil. Pois é, vamos saber agora desse negócio, né? Mais detalhes sobre o tarifaço, né? Rapaz, meu Deus do céu. A turma faz as coisas e a gente que paga, né? Fazer o quê, meu Deus? Meu Deus do céu. Eu fico pensando, né? Olhe. Ai, Jesus, deixa eu calado aqui, né? Inclusive, foi se falado, né, daquela história lá do mapa da fome. E tem aqui um ministro de Lula dizendo que cerca de 21 milhões de pessoas ascenderam a escala social. Que danada é isso, hein? Ascender a escala social. E por acaso tem uma lâmpada para acender? Tem um protetor para acender? O que é que tem finalmente? Vamos falar aqui rapidinho desse negócio, né? Para poder entender aqui. Quando se falou sobre o novo reposicionamento do Brasil no mapa da fome, que a gente falou ontem, confirmado pelo relatório trianual, né, da ONU, foi o centro da entrevista do Diário com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Ele atribuiu o resultado ao Plano Brasil Sem Fome, lançado em 2023, e reativou programas de transferência de renda, apoio à agricultura e estímulo ao empreendedorismo. Os programas, aqui segundo ele,
levaram 11 anos para alcançar esse objetivo pela primeira vez, em referência ao feito em 2014. Ele diz que cerca de 21 milhões de pessoas ascenderam na escala social, ou seja, você deixou de ser pobre, lascado, para ter um pouquinho mais de dinheiro na vida, né? Aí você já vai poder se mudar, vai sair da boca que tu mora, para morar agora na vida principal. Só uma brincadeirinha para ilustrar o que é isso aqui que o ministro está dizendo. E 17,4 milhões de pessoas passaram a integrar a classe média e alta. Que bom, né? Que bom, que maravilha. Quer dizer que a gente vai ter os novos ricos por aí? Coisa linda, né, mulher? Isso. Pois é, agora sim, vamos pro tarifaço, né? Terminar aqui as coisas, que agora já falamos um pouquinho da de Petrolina e agora a gente tem que falar aqui do Brasil inteiro. No dia de entrada em vigor do novo tarifaço dos Estados Unidos, o governo federal anunciou um novo pacote de apoio às empresas brasileiras, batizada de Plano Brasil Soberano 3. Pois é, né? Brasil Soberano, isso. E a gente já sabe, né? Já lembra que eu falei aqui do G20, do G7? Então pronto. Da União Europeia, que a gente vai falar, começamos hoje, vamos falar nos outros dias sobre a União Europeia. Então pronto. É igual como se diz, né? Se tu mora no puxadinho da casa da tua mãe, tu não tem direito de exigir nada. Porque tu mora na casa da tua mãe. Quando tu tiver a tua própria casa, tu fala o que tu quiser. A iniciativa prevê 18 bilhões de reais em linhas de crédito com juros subsidiados pelos exportadores e setores considerados estratégicos para a economia do Brasil. O programa também pretende beneficiar empresas afetadas pelos conflitos internacionais. Conflito internacional, né? Pois é. É o Tititi. Lembra da Tititi? Vitor Valentim e Jacques Leclerc? Pois é. O anúncio coincide com a entrada em vigor da tarifa adicional, que a gente sabe, né, que foi aplicada pelos Estados Unidos. E segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a medida deve atingir cerca de 15% da pauta exportadora brasileira para os Estados Unidos, o que equivale a 5 bilhões de dólares. 5 bi, quase 6 em exportações. No total, o presidente Lula assinou a medida provisória em um projeto de lei de conversão. A nova medida vai permitir a ampliação do Plano Brasil ao autorizar o uso de recursos do Tesouro Nacional em conjunto com recursos próprios do BNDES para financiar as novas linhas de crédito. Pois é, né? O que eu faço, aí os outros é que pagam, né? Então agora faz o seguinte... se foi tu que sujou, então pronto. Agora pega a pá e a vassoura e vai limpar, criatura. É assim que o negócio funciona. É simples assim. Viu? Pois é, já sabe, né? Então pronto, aprenda. Aprenda. E, inclusive, tem uma história aqui, né? Que esse aqui, menino... Imagina tu acha que só aqui no Brasil tem aquela história lá de resgate, né, das pessoas que estão trabalhando de forma errada, né, que o pessoal bota para lascar no povo? Pois é, tem um negocinho aqui que a gente vai entender agora. Ontem, parte de produtos brasileiros vendidos aos Estados Unidos, exatamente diz aqui que o governo brasileiro trabalha com a expectativa de uma nova sobretaxa de 12,5%, né, com a justificativa de que o Brasil, na visão norte-americana, não impede a importação de produtos vindos dos países. Agora, peraí. Cadê? O Brasil é referência no combate ao trabalho forçado. Massa, tá certo. Aí lá vai. Vem com essa invenção toda, eu quero saber, aqui, o trabalho forçado. Porque só falta dizer que tu tá me vendendo uma manchete falsa. Não tem trabalho forçado aqui. Sinceramente, o negócio aqui tá falando da nota desse tititi todo dos Estados Unidos. Né? E cadê separar os fatores? Existe uma... agora chegou aqui, pronto, lá no final da matéria. O professor de Direito Internacional, Tiago Romero, ele faz questão de separar dois fatores que a narrativa norte-americana funde. Existe uma diferença jurídica entre combater o trabalho forçado, que acontece dentro do próprio território, e barrar na alfândega produtos importados que foram fabricados com esse tipo de trabalho. Ele reforça que o Brasil é reconhecido internacionalmente pelo combate ao trabalho forçado dentro do país.
E é o entendimento da própria Organização Internacional do Trabalho que há décadas trata o modelo brasileiro de combate ao trabalho, né, que a gente já sabe, e a gente quase todo dia fala aqui, como uma das melhores práticas do mundo. O professor acrescenta que o país tem uma arquitetura jurídica bastante sólida para mostrar. Por exemplo, ele cita o artigo 149 do Código Penal. E exatamente, né, as pessoas vão responder pela redução de condição análoga à escravidão, com uma definição ampla que inclui jornada de trabalho exaustiva e outras condições que não são ideais. Ele acrescenta ainda que existe desde 1995 grupos móveis de fiscalização do Ministério do Trabalho e, segundo o Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas, quase 66 mil foram resgatadas em condição que a gente já conhece. E ele lembra também da chamada lista suja, cadastro de empregadores brasileiros flagrados em caso de trabalho forçado. Aí eu vou dizer assim para você, será que essas empresas que são aí consideradas, né, em relação ao trabalho análogo à escravidão, será que essas empresas, essa lista, ela deveria ser publicada, né? E a gente, quando fosse para entrevista de emprego, dizia assim, olha, a sua empresa, ela atende aos requisitos do Ministério do Trabalho, não é porque eles não existem que a gente leve um nada consta, e aí a gente precisa ter um nada consta da empresa, para ver se a gente não está entrando em barca furada. Existe uma norma, desde 1930 nos Estados Unidos, que é a seção 307 da Lei de Tarifas, que proíbe a importação de qualquer mercadoria que tenha sido beneficiada total ou parcialmente com o trabalho forçado. Então, inclusive, a União Europeia aprovou também um instrumento semelhante em 2024, com vigência prevista para o próximo ano. Lembra aí o especialista. E ele ainda diz que ao reconhecer que o Brasil não tem instrumento legal que trave a mercadoria e entra na base dessa origem de trabalho forçado, não representa que o Brasil falha. A gente sabe, né, que tem uns tráficos por aí, a gente conhece toda essa tramóia toda, né? Então, pronto. Inclusive... pois é, rapaz, tem um negocinho aqui que foi do interior, pena que não vai dar tempo da gente falar. Então, minha gente, fechamos o noticiário nacional. Hoje foi pouca informação, né? Também importantíssimo pra gente. Aliás, aqui, peraí. Pronto. Agora tinha uma de Trump aqui que chegou agora. Então, pronto. Para tudo. Para tudo. Dá tempo de falar de Trump. Pois é, Donald Trump alerta para o risco de shutdown nos Estados Unidos em setembro e faz apelo por votação no Congresso. Danada isso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu aos congressistas americanos que aprovem projetos que seguem parados nas duas casas legislativas, alertando para o risco de o país entrar em shutdown a partir de setembro. Não é nada isso. Vamos entender. A principal prioridade legislativa de Trump é a lei Safeguard American Voter Ineligible. Eita lá! Ela está parada no Senado. Os republicanos já afirmaram estarem abertos a anexá-la a uma medida provisória para financiar o governo após 30 de setembro. Mas eles temem que isso aprofunde a crise com os democratas e leve à paralisação do governo. Seria tipo, alô, né, a legislação lá do orçamento de Trump está meio parada, né? Vamos dizer assim. Mas deu para entender, né? Então pronto, fechamos o noticiário nacional. E agora, vamos dar aquela passada nos nossos clubes. Náutico Sport Santa Cruz. Eita, Lele, o Náutico deu aquela reagida, né, rapaz? Eu acho que o dinheiro cantou. O Pix cantou, por isso que ganharam, né? Pois é, mas vamos logo pro esporte, gente. O esporte cede empate ao Goiás no fim e chega ao 8º jogo seguido sem vitória na Série B. Será que o povo da Job vai fazer protesto no CT, que nem fizeram no Náutico, né? Isso. Aí também aproveita e vai fazer protesto a favor de Deolane, né? O técnico do Santa Cruz revela que Pedro Favela joga com 3 fraturas. Ele tá todo quebrado. Pensa no Samba Lelê, né? Lembra daquela musiquinha? Samba Lelê tá... esqueci agora. Tá com a cabeça quebrada? Pois é. Esse é o Samba Lelê aqui do Santa. Imagine você.
Jean Carlos decide. Náutico bate o Londrina e volta a vencer após 8 jogos na Série B. Quando o dinheiro cai na conta, todo mundo joga feliz, né? Isso é sagrado. Não adianta você dizer que não é, porque é. Bem, gente, já que hoje é aniversário de Braulio Bessa, eu trouxe aqui uma poesiazinha dele, né? Engraçado que quando a gente se identifica com a nossa linguagem, com a nossa cultura, é tão bom, né? Fiz questão de trazer aqui hoje, tirei toda a minha pauta do dia e fiz questão de trazer aqui uma das suas obras. Ele diz aqui: só eu sei cada passo por mim dado, nessa estrada esburacada que é a vida. Passei coisas que até mesmo Deus duvida. Fiquei triste, capiongo, aperreado, porém nunca me senti desmotivado. Me agarrava sempre na uma mão amiga. De forças minha alma era munida, pois do céu a voz de Deus me dizia assim: suba o queixo, meta os pés, confie em mim, vá pra luta, que eu cuido das feridas. E aí? Tu entendeu o que é nessa conversa? Tem uma música no nosso meio evangélico que diz assim, né? Eu acho ela muito linda. Que diz assim, né? Bote o pé que eu boto o chão. Eu acho que se deixar foi inspirada nesse negócio aqui, né? Bota o pé que o resto eu resolvo. Então, a gente precisa, aproveitando essa mensagem aqui, essa poesia do Braulio Bessa, eu posso dizer para você que muitas vezes a gente precisa, sabe, assim, tipo, avançar, mesmo sabendo que tá fraco. Sabe aquela coisa de dizer assim, meu Deus do céu, eu não sei para onde eu vou, mas a gente precisa de um rumo na vida. Sabe aquela coisa de tipo assim, peraí, eu acho que fulano pode me ajudar. Ah não, fulano não pode fazer nada por mim não, então peraí, eu tenho um celular na mão, deixa eu ver aqui na Gemini, né? Gemini, eu queria fazer isso, isso, isso. Gente, o Gemini te diz tudo, te fala tudo. Se você não tem ninguém para te apoiar. Mas se lembre de uma coisa. Quando eu faço esse momento aqui no final do programa, é uma prova de que eu quero lhe ajudar, porque eu tenho pessoas que me ajudam. Eu tenho pessoas que me socorrem, pessoas que estão prontas para me ouvir. Como eu costumo dizer, e vou repetir: o exemplo vale mais que as palavras. Então, se você está precisando de um suporte, não tenha vergonha de pedir ajuda. Bote o pé que papai bota o chão. E é isso que o Braulio Bessa está falando aqui. Às vezes, né, o pessoal fala assim, ah, não, coisa que até Deus duvida. Ah, isso aqui é só uma figura de linguagem. A gente não vai aqui generalizar. Mas realmente o Papai do Céu ele faz muitas surpresas para a gente. E eu posso dizer assim, quando a gente bota o pé, a gente não imagina o que pode acontecer depois. Onde esse chão vai nos levar? Então, me permita te dizer, não fique alimentando as coisas ruins, essa coisa da depressão, essa coisa da tristeza. Levante sua cabeça. Não se esqueça que se você acordou hoje, se você está ouvindo o programa hoje, é porque o Papai do Céu ele tem coisas boas para você. Levante sua cabeça. Quer conversar comigo? Converse. Vá lá no direct, converse comigo. Viu? Eu gosto de vez em quando de dar uns conselhos, poder levantar as pessoas. Não é à toa que eu sou bombeiro também, né? Aí casou tudo. Então, levanta a tua cabeça que o papai te ama. Hoje você está acordado porque ele te permitiu mais um dia para lutar e de preferência para correr atrás da vitória. Ah, não é Copa do Mundo não. Mas você nunca vai ser eliminado porque papai cuida de você. Vou-me embora. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua sintonia, obrigado pela nossa amizade. Hashtag Viva Nossa Amizade. Você que ouviu, você que assistiu, muito obrigado pelo carinho. E amanhã a gente renova o nosso compromisso, a permissão de Papai do Céu. Cheiro.